Alguma vez você já se sentiu humilhado ou ofendido por outra pessoa devido à maneira como ela falou com você? Talvez uma simples piadinha de mau gosto, uma bronca direta na frente dos outros, ou quem sabe até mesmo uma provocação para te derrubar. Bom, na verdade é bem difícil encontrar alguém que nunca tenha passado por isso, né? Mas a grande questão está em como devemos reagir quando isso acontecer. Antes de continuar esse vídeo, eu quero que você dê um pause aqui rapidinho e comenta aqui embaixo se você é alguém que ignora e não se afeta com esse tipo de situação, ou se você é do time daqueles que parte pra cima e vai logo devolvendo a ofensa. Eu quero saber como anda o autocontrole de vocês. Já comentou? Beleza. Então, levando tudo isso em consideração, decidi trazer aqui hoje algumas ideias sobre como responder a um insulto de maneira inteligente. Afinal, a maneira sobre a qual você reage a determinadas situações pode dizer muito sobre quem você é, e também sobre a maneira em que você permite que as outras pessoas te tratem, se você é alguém que merece respeito ou não. E antes que eu me esqueça, se esse tipo de conteúdo é relevante para você, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, o YouTube sempre vai te notificar quando eu postar algo novo. E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado à sua saúde mental e, é claro, ao seu autoconhecimento. Antes de qualquer coisa, você precisa saber que, no geral, existem três situações com relação aos insultos. Ou seja, três situações que são extremamente comuns, mas que na maioria das vezes não sabemos como reagir a elas de maneira que possamos impor um certo grau de respeito para que elas não voltem a acontecer. Então, para cada uma delas, primeiro eu vou te apresentar qual é essa situação, para em seguida te dizer qual é a melhor maneira de reagir a ela. Ou seja, a melhor resposta que você possa impor respeito sem precisar ser agressivo. Primeira situação: devolver um insulto com outro insulto. Para algumas pessoas é quase que um instinto automático devolver uma agressão ou um insulto na mesma moeda. É como se o ego delas gritasse dentro da cabeça dizendo: "E aí, vai deixar?", fazendo com que elas se sintam obrigadas a responder de maneira ainda pior. Mas sem sombra de dúvidas, essa não é a melhor opção. Primeiro, você precisa entender que a gente só se ofende com alguma coisa quando nos identificamos com aquele insulto. Ou seja, quando concordamos, pelo menos em parte, com aquilo que foi dito. Lembra da época da escola em que todo mundo dizia que o apelido que pegava era aquele quando a pessoa ficava brava? Então, se alguém te diz algo que você não gosta e automaticamente você rebate aquele insulto com outro insulto, você simplesmente está demonstrando para aquela pessoa que isso é algo que te afeta e que talvez este seja o seu ponto fraco. E com certeza demonstrar o seu ponto fraco não é a melhor maneira de impor respeito, pelo menos não para essas pessoas. Se você se ofende com algo que lhe foi dito, ignore, mas tente pensar depois no porquê se ofendeu com aquilo. Foi algo relacionado à sua aparência que gostaria de mudar? Foi algo sobre a sua maneira de lidar com as pessoas? A gente nunca pode se sentir ofendido pelo que as outras pessoas nos dizem. Mas se isso for algo que realmente te incomode, busque mudar. Mas não porque te disseram que você deveria mudar ou porque você não era bom o bastante, mas sim pela sua própria vontade. Se você não se amar como é, quem vai te amar? Segunda situação: se justificar. Este segundo caso é mais comum quando somos repreendidos dentro de algum tipo de hierarquia, como escola, faculdade e principalmente no trabalho. Se alguém te chamou a atenção em público e você se sentiu ofendido com aquilo, não se justifique. Pelo menos não no primeiro momento. Isso diminui o seu valor perante os demais. Se você sentir que realmente mereceu aquela repreensão ou aquele insulto, simplesmente assuma o seu erro e fique em silêncio. Depois, se necessário, converse a sós com a pessoa que te chamou a atenção ou te ofendeu. Foi algo mal educado? Ok, assuma o seu erro mais uma vez e diga à pessoa que ela não precisava ter agido daquela forma. Foi algo tecnicamente correto sem agressão verbal? Então apenas assumir o seu erro já está de ótimo tamanho. Você não precisa se justificar para tirar o peso da sua culpa. Assumir nossos erros é algo muito mais digno de respeito do que tentar justificá-los. Terceira situação: não rir.
Este caso é bem mais comum do que você pode imaginar e acontece principalmente com pessoas inseguras e ansiosas. Mas por quê? Geralmente, quando recebemos um insulto e identificamos aquela situação como algo desagradável, emitimos um comportamento contrário de riso para diminuir a tensão naquele momento. Isto é, tentamos deixar aquela situação teoricamente pesada um pouco mais leve e assim talvez se sentir melhor. Trata-se de uma estratégia defensiva, que não funciona muito bem. Já quando você ri depois de receber um insulto de alguém, você simplesmente está demonstrando para o seu agressor que você é uma presa fácil e insegura e que ele pode fazer aquilo quando quiser. E com certeza não é isso que você quer, né? Se você é alguém assim, a primeira coisa que você deve se perguntar é: por que eu me sinto tão inseguro quando recebo um insulto? Por que eu não consigo reagir? Todos esses questionamentos que eu proponho a vocês são questionamentos propostos em terapia. São ideias que podem te levar a descobrir suas próprias falhas e assim se conhecer um pouco melhor, sabendo no que precisa melhorar ou não. Não se sentir ofendido quando recebemos um insulto, não sair se justificando para tudo e não rir da sua própria situação podem parecer tarefas simples para alguns de vocês, mas muito difícil para outros. E é por isso que eu sempre busco trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Curtiu? Quer o mapa mental dessa ideia? Para isso é só entrar no nosso grupo do Telegram, no primeiro link aqui na descrição, ok? Um grande abraço e até a próxima!